Olá pessoal, estamos de novo aqui com mais um episódio do Fala Neuro. Mais uma vez, tema interessantíssimo que com certeza aí todo mundo vai gostar e vai ajudar muita gente. Eu sou o Dr. Juarez Harding, sou neurologista. Eu sou a Bruna Bovarotti, neuropsicóloga, e a gente hoje tem duas convidadas. Sandra Maqueri, psicóloga, trabalho em TCC. Eu sou Ana Carolina, psiquiatra. Bom, gente, boa noite. Estou muito contente de estar aqui hoje com vocês. Eu até pedi para a gente mudar um pouco o protocolo, que o Juarez sempre começa, né? Eu sempre começo fazendo agitando. as boas-vindas. A casa é sua. E eu estou muito contente de estar aqui hoje. Eu não sei se vocês lembram, mas a gente teve, né, há anos atrás, um paciente em comum e foi isso que me conectou a todos vocês. Que inclusive tinha um quadro de ansiedade importante, e quando a gente pensou em falar sobre ansiedade, eu na hora pensei, né, nessa configuração de podcast. Então, muito bom estar com vocês aqui, foi uma experiência incrível para mim, né, fez muita diferença, e eu acho legal porque quando a gente pensa no trabalho em equipe, a gente pensa em equipe dentro de um hospital, ou amigos, né, que trabalham juntos. E nem sempre, para a gente ter uma equipe, a gente precisa conhecer a pessoa ou estar dentro da mesma instituição, né, que o profissional. E acho que essa configuração aqui é a prova disso. Te conheci pessoalmente hoje, né? Uhum. A Sandra só conheci pessoalmente por conta da gente fazer atendimentos em conjunto. Então, neste caso... Então, acho que já é um aprendizado, né? A gente poder... Com certeza. E aí, eu acho que a gente podia começar pensando, né? O que é ansiedade, né? Quando a gente fala de ansiedade, para quem está em casa, né? Do que a gente está falando exatamente, assim? Como que a gente pode ajudar o pessoal a entender o que é ansiedade? A gente pode perceber, né, que a ansiedade permeia todos nós, né? Um sentimento positivo, saudável, desde que não apareça em demasia, né? Assim como eu gosto muito até de usar aquele animação do Divertidamente, né? Onde foi colocada aí, né, a ansiedade para poder ilustrar que ela é saudável, mas desde que ela não perca o controle, porque aí ela desajusta, né, todo o comportamento, toda a nossa vida, né? Então, limiar, é importante o limiar, da gente saber o quanto que cada sentimento é saudável, o quanto que ele, né, está demais aí e nos prejudica. Acho que a ansiedade faz parte da vida, né? E ela pode se manifestar de várias formas, né? Como uma sensação, com sintomas físicos, né? De taquicardia, coração disparado, sudorese, tremor, né? Insônia, irritabilidade. Ela tem várias caras, né? Então pode ser uma sensação psíquica, pode ser uma sensação física, pode ser através do medo, pode ser através da preocupação excessiva, né, da tensão constante, mas é o que a Sandra falou, né, a ansiedade é o que nos move também, então até certo ponto é natural, né, na medida em que passa a trazer sofrimento, né, não um momento de sofrimento, mas sofrimento que vai se alongando, né, aí precisa cuidar, precisa tratar. Eu gosto de falar que a ansiedade ela precisa existir e passar. Se ela fica, né, se ela permanece, então o que difere, né, para as pessoas que estão ouvindo? Poxa, será que eu sou ansiosa? Será que eu preciso? Né? Passou do normal para algo mais? Quando ela fica muito intensa, né? Quando ela não passa, quando traz sintomas físicos, quando ela consome uma parte da nossa vida. Causa, né, sofrimento. E causa sofrimento. Então ela rouba momentos da nossa vida, né? Interfere na vida pessoal, na vida profissional, né, no lazer. Então começa um processo de evitação e a pessoa vai percebendo, poxa, eu estou perdendo situações, perdendo oportunidades pela minha ansiedade. Esse é o momento de procurar ajuda. Sim. Eu estava, né, até a gente busca, né, se atualizar para conversar e estava entendendo a prevalência hoje, né, do quadro. E são mais de 300 milhões de pessoas no mundo, né, 4% da população, sendo, isso assusta, né, mais de 70 milhões desses 300 são crianças e jovens, né, com transtorno mesmo de ansiedade importante. Então, de fato, quando a gente fala, né, que a ansiedade é o mal do século e que ela precisa
ser cuidada como algo importante, né, vista, né, como uma questão a ser trabalhada e não algo, é uma frescura, ou isso passa, né, entender a importância disso, saber identificar, buscar ajuda, porque é algo que tem, de fato, atrapalhado muita gente, né, uma prevalência alta. Sim. A gente entende que tem uma questão de predisposição, né, para ter um transtorno de ansiedade. Sim. Assim como depressão também. Mas depois da pandemia, com a explosão da tecnologia, essa modernidade, né, um mundo mais acelerado, e com o planeta e a humanidade passando pela fase que está passando, né, com guerras, com crises, parece que a gente vai viver aí uma ou mais décadas meio difíceis, né, dizem. Esses fatores todos também influenciam muito. Então, muitas pessoas que não têm uma predisposição mais patológica para ter um transtorno de ansiedade, quer dizer, pessoas que não ficariam ansiosas, hoje, por conta desses fatores, adoecem. Sim, sem dúvida. Porque o adoecimento, né, o que leva ao adoecimento, né? A junção de 3 fatores principais, né? Então, o ambiente, os estressores que a pessoa vive, né, no ambiente, aí entra o que você está falando, do mundo, né, cada vez com mais estímulos, cada vez mais, tudo mais rápido para ontem. Associado a isso, a predisposição hereditária, genética, né? E os fatores de personalidade, como a pessoa lida com os seus problemas, com as suas questões, né? Então, na medida em que o contexto à nossa volta mudou, né? Os estressores aumentaram, há mais adoecimento mental, sem dúvida. Eu converso muitas vezes com os pais, né? Eu trabalho direto com avaliação neuropsicológica, né? Mas ali no raciocínio diagnóstico, de entender um pouco o que é, às vezes, uma birra, uma imaturidade, um comportamento que precisa ser ajustado e que pode ser ajustado, né? Com correções, às vezes, na rotina, e o que, de fato, é patológico. E aí a gente trabalha muito na psicoeducação, né? Tentando entender como é que a gente desenvolve. E aí vocês duas comentaram aqui, né? O controle que a gente tem desse sintoma, e acho que o social hoje não promove, né, de modo algum. Eu costumo falar muito sobre isso. Antigamente a gente tinha o horário do desenho, a padaria fechava, a farmácia fechava, tinha horário para as coisas, né? Tinha propaganda, você não podia pular a propaganda. Então, eu queria assistir um desenho X. Era só no sábado, no intervalo do tal programa, e eu tinha que assistir o programa para assistir o desenho, e assistir o intervalo e continuar o desenho. Então, isso são coisas externas que também ajudam a gente a ir monitorando e entendendo esse controle, né? Hoje eu sinto os pais sobrecarregados, porque são quase a única fonte de controle para as crianças, né? Então, de onde vem o limite? É somente desses pais, que são eles que determinam que hoje não tem o desenho. A emissora não delimita mais isso, né? Não ajuda. Então, tem muitos fatores, né, externos que não ajudam a gente a desenvolver o controle. Sim. E acho que isso até a longo prazo, né, e com o avanço da inteligência artificial, a velocidade que as coisas estão, vai ficando cada vez, não sei, pode afetar. Dá para dizer que o mundo está desenvolvimento treinando a gente para ser ansioso. Para não ter controle, né? E uma vez que não se tem o controle, né? Talvez. O contrário da calma, né? Até os videogames, né? Você estava falando, né? As TVs não param, é tudo 24 horas, é streaming. O videogame, estava vendo outro dia uma reportagem, né? O quanto que os videogames antigos, né? Da minha época, talvez, não seja de vocês, mas tinha Pac-Man, você tinha que ficar esperando, se ele parasse, você tinha que esperar, começava tudo do zero. Agora, né? Os videogames têm muito estímulo, né, gravam ali, estão junto com a TV e jogando com outras pessoas. Então, é muito estímulo, não favorece, né, a tolerância, o tempo, a calma, né? A gente está sendo treinado para sempre muitas coisas acontecerem ao mesmo tempo, sendo multitarefas, né? Imediatista. Né? Imediatista, tudo muito pro frenético, agora. né? A gente ainda é incompatível. É o dano, né, que a internet causou, né, nessa geração que está hoje com 20 e poucos anos, que foi a primeira geração, né, que não só nessa geração, nessa e nas seguintes, né, isso vem sendo muito discutido, porque
Na medida em que a internet chegou com todos os seus benefícios e facilidades, também trouxe problemas porque a gente não sabia gerenciar isso, né? Era tudo muito novo. E hoje já se discute que não é para a criança ter acesso, adolescente ter acesso, tanto é que alguns países já proibiram, né? Nas escolas, Proibiram que a criança, o adolescente tenha o acesso ao celular, né? Então, até os 14 sem celular, até os 16 sem rede social. Na Austrália, sem rede social, até os 16. E a Espanha, a França já estão indo nessa toada, também México. Sim, Dinamarca, acho que já também, né? Porque hoje a gente vê uma geração, várias gerações, na verdade, né? Muito ansiosa. Então, você estava falando da quantidade de pessoas ansiosas no mundo, né? O Brasil é campeão mundial, né? De transtornos ansiosos. A gente tem quase 3 vezes a quantidade, de 2 a 3 vezes. Maior. É 9,3, se eu não me engano. Uma coisa assim. A gente é campeão em alguma coisa. Top 1 em ansiedade, top 3 em depressão, né? São lugares que a gente não queria nesse pódio, né? Qual que seria um fator diferencial aí pro Brasil? Do país? Eu acho que vários fatores. Socioeconômico? Sim, eu acho que o brasileiro é um povo conhecido como um povo alegre, né? Mas eu acho que é um povo também estressado, porque a gente não tem segurança, né? O nosso dinheiro vale cada vez menos, então a crise financeira, econômica, né? A violência, as cidades, né? Todo mundo concentrado nas cidades, o trabalhador gasta 2, 3 horas, às vezes, no trajeto para chegar no trabalho, trabalha o dia inteiro, volta, então tem pouca coisa que não favoreça, né, o desenvolvimento da ansiedade, muita instabilidade, né? Muita instabilidade, exatamente. Um governante fala uma coisa, pronto, já cai o valor disso, daquilo, já sobe daquele outro, né? Não que isso não aconteça no mundo inteiro, mas eu acho que aqui a insegurança é maior e é de todos os lados, né? Sim, nos faz manter alerta, né? Em sinal de alerta, o que vai acontecer, como será a próxima vez, o que vem com o próximo plano. Outro fator que leva ao controle seria a escolarização, né? E esse também não é alto, né? Então, a gente também tem um nível de escolarização baixo, porque o raciocínio, o desenvolvimento, né, acadêmico também leva ao controle. Mas quando a gente também não tem isso, né, também tem mais um fator aí. Quanto mais consciência, né, das pessoas, por isso a importância da psicoeducação, né? Quanto mais consciência, mais a pessoa consegue desenvolver um controle. Não, isso aqui não me faz bem, né? Agora, quando não tem consciência, né, aí vai ver quando surge, né, o problema o estrago já está feito, né? Eu li uma coisa interessante, que a ansiedade é como um tsunami silencioso, né? Ela vai se aproximando devagar, atinge muitas pessoas, mas só toma evidência quando o estrago já foi feito. Né? Você falou até do trajeto longo para o trabalho. Eu mesmo tenho pessoalmente uma funcionária que fica às vezes 3 horas no trânsito, né? E você vê o que as pessoas têm? O celular. Né? Hoje já existe até um problema de coluna, né? As pessoas estão ficando com uma modificação, jovens. Então, o que tem de acesso? É o celular. Você vai a um consultório, tem 10 pessoas esperando os médicos para serem atendidos, no mínimo 9 estão com o celular. Né? Então, o que a gente pode pensar já, né, de sugestões? Ter um pequeno livro, né? Tem livros de bolso, tem sudoku, tem palavras cruzadas. Vamos exercitar, né, o nosso cérebro, o descanso, essas horas de espera, esses momentos de espera de uma forma mais saudável. Porque a gente acha, vou pegar, chego em casa, vou deitar na cama e relaxar com o celular. Não, você não está relaxando, você está ficando mais estressado. Né? Da mesma forma, isso é uma nova descoberta, né? A importância do rápida, né? O tédio, né? O tédio como algo importante, é algo que foi descoberto agora, né? Poxa vida, a gente precisa dele, né? A criança precisa se sentir entediada, a gente precisa ter descanso. E isso, eu acho que em várias frentes, né? Até quando a gente fala em atividade física, o educador físico fala da importância do descanso para o músculo poder render mais. Então,
pro nosso corpo, né? O cérebro faz parte aí do nosso organismo, quem manda. No momento do tédio é que a gente reflete, né? Vocês podem falar até melhor que eu. A gente Fica aquele reflete, bombardeio, né? a gente consegue olhar um pouquinho para dentro, porque a gente tá o tempo todo olhando para fora, né? Sim. Então acho que esse momento sozinho e quieto e inativo, né? Sem engajamento com nada, acho que é muito importante para essa reflexão toda, né? De novo, num trajeto, né? Você pode olhar pela janela, né? Olhar a paisagem, olhar aquele lugar que abriu, que eu não conheci, né? Quando está ali, né? Somente consumindo, quando olha, muitas vezes até no trânsito, a gente se permite dirigindo, né? A mente voa, porque eu tenho que fazer tal coisa, fazer algo. Quando eu olho, já estou aqui, meu Deus, que perigo, né? Então é o que a gente vai tentando fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ou mais, Ou mais. Dirigir assistindo podcast. Isso não pode. E pra quê, né? Não muda, né? Mas que a que lógica, muda? né? Você não absorve a informação com qualidade. Sim. Você tá ali atento ao trânsito, um monte de coisa. Então, uma música, né? Alguma coisa mais tranquila. Relaxa, né? A acho que aí importância sim, de mas- desacelerar, né? A cabeça, de deixar... Mas a gente vive numa lógica de produtividade, né? Que é produzir cada vez mais, otimizar o tempo. Então, se eu puder, né? Fazer duas coisas, três coisas ao mesmo tempo, tomar banho aprendendo, tô na academia, na esteira, já fiz o curso, já tô no tem joguinho, muito. mas tô aprendendo uma língua. E aí a pessoa vai otimizando tanto, né? E a gente tem vários... E a gente tem esse tempo, né? Que a gente hoje gasta esse tempo no celular. A gente tem tempo de descanso, de reflexão, mas a gente gasta no celular e geralmente em rede social. Né? Tem um estudo que mostrou que, em média, 2 horas por dia as pessoas perdem. Em rede social. Não é no celular, é em rede social. Só na passando rede. bobagem. Só né? passando bobagem, Vendo exato. vitrine da vida alheia. Vendo comparação, né? Os adolescentes ficando mais ansiosos por uma vida irreal. Exatamente. Eles têm estudo também mostrando isso, que as pessoas elas saem pior das redes sociais do que elas estavam antes. Então, teste tentando ali colocar escalas, né, de humor antes e depois que a pessoa entrou no Facebook. Foi feito com o Facebook. E aí a maioria das pessoas, a esmagadora maioria, sai pior, sai mais para baixo. Tá. Por causa disso, né, que vê nas Famílias redes sociais perfeitas, uma cenas vida perfeitas. irreal, uma vida... Flashes, né? um mundo... Os melhores que não flashes dos existe. outros, né? E aí, quando a gente fala em tecnologia, uma questão que eu acho importante a gente trazer, que é algo que tem aparecido cada vez mais, e acho importante a gente pensar sobre isso, né? É que tem avançado cada vez mais o uso da inteligência artificial para terapia, né? Com foco terapêutico. Então, tem aplicativos que têm uma proposta terapêutica para tratar sintomas. A gente tem pacientes que conversam, né, por exemplo, com o ChatGPT sobre questões emocionais e deixam, às vezes, de fazer terapia porque é mais barato, né, é mais possível. E aí, quais os riscos, né, da gente delegar aí para uma inteligência também artificial, para esses aplicativos, e tem bastante propaganda, né? A gente começa a usar a rede e você começa a receber propaganda desses... De tudo que você acessou, né? O algoritmo tá ali mapeando o tempo todo. E eu tentei, né, buscar, assim, informações até científicas, estudos sobre isso, né, sobre o uso, e teve um estudo com 210 pessoas, acho que 112 usaram o aplicativo e 108 não, por 8 semanas. E aí eles provam, né, lá a gente não sabe se o estudo não foi financiado pelo próprio aplicativo, né, que em 8 semanas os pacientes ficaram melhor do que aqueles que não receberam nenhum auxílio. E aí a gente pode pensar, né, num curto prazo, de fato, isso é algo que traz, né, um recurso, porque quando alguém te dá alguma ferramenta, se você está em sofrimento, qualquer coisa te traz uma ferramenta, por menor que seja. É um viés, para né? pensar, faz uma lista, enfim, né? Te dá ali algumas estratégias, mas fica nisso, né? Frases Qual o risco? motivacionais, né? Qual o risco Bons disso conselhos. a longo prazo, né? 8 Uma semanas coisa, funciona para te deixar um pouco melhor, mas não vai te tratar. é um recurso pequeno, né? Então tomar muito cuidado, eu acho, porque a gente corre o risco de mascarar ou criar
Acho que esse é o maior problema, né? O risco de mascarar, né? De você melhorar inicialmente e aí se enganar, né? De que o problema está sendo resolvido e o problema continua, Continua, né? Uma se bola de agrava. neve. Eu costumo falar, o tanque tá enchendo ainda, né? Aí só que parece, ele ficou um pouquinho mais forte. A rachadura vai aguentar um pouquinho mais. Mas na hora que vazar, vai vazar muito mais, né? Com certeza. Porque ele aguentou um pouco, né? Então eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, Como é né? que uma inteligência artificial tem a capacidade de lidar com as nossas cognições naturais, né? Entre elas a inteligência também, né? Não dá, ela precisa evoluir muito e beirar aí a singularidade para conseguir entender o que está acontecendo com a nossa mente e poder corrigir, ajudar, né? Nós somos um Então, todo, acho né? que- Então é o corpo, é a Vocês já linguagem tentaram corporal. Eu acho Fazer que isso? Vocês já tentaram conversar eu com acho alguma que uma das- inteligência Eu artificial? já Acho que uma das conversei. áreas- Não, sobre emoção não. não. Façam o teste. Eu busquei, porque Mas eu converso bastante com a minha. não, mas tenta conversar sobre emoção, sobre outras coisas, né? A gente está inserido no mundo hoje completamente tecnológico, não tem como. Mas diante de tantos pacientes que falam sobre isso e eu vejo uma resistência hoje maior, como eu não trabalho com terapia e eu encaminho os pacientes eu lido muito com pessoas que têm resistência à psicoterapia, né? E aí eu tento entender o que leva aquela pessoa a ter tamanha resistência. E tem aparecido cada vez mais essa possibilidade de recurso. Eu posso conversar, quando eu tô mal, eu converso, troco uma ideia, ele falou isso, falou aquilo. E aí eu experimentei, falei, bom, deixa eu entender quem é o novo concorrente Como isso do funciona. psicólogo. A gente, Uhum. a gente precisa entender. E é fantástico, assim, a É forma... Vai mais do que um amigo? Do que um conselho que um amigo, um Vai. familiar? Vai muito vai. além. Eu tentei outro dia, me analise pelas pesquisas que eu fiz até agora, me analise. E ele fez Faz um uma quadro com leitura. algumas características, você é muito detalhista, você gosta, enfim, é muito interessante. Quando você expõe um problema, ele consegue, por exemplo, traduzir, que é uma dificuldade, que é um papel, né, do psicólogo mesmo. Traduzir o que está acontecendo. Quando você me relata um problema, a gente consegue identificar o que é seu, o que é do outro, o que é uma aflição, o que é de onde vem isso. Enfim, a gente faz essa conexão. Ele consegue traduzir um pouco Olha que interessante, né? essa Como tua ferramenta de situação. trabalho para vocês, Exato. mas não como substituto. lógico. Exatamente Exatamente. isso. O dia esse que é o- né, você conseguir unir é muito interessante. Aí eu entendi que desses pacientes que muitas vezes trazem isso como um recurso, que já estão habituados, você fazer uso daquela conversa Uhum. que ele tem ali pode te ajudar até a conquistar, né, o paciente e além, mostrar também o valor, né, do profissional, o quanto... Que isso vai ter um limite, né? Não, eu acho que o interessante é que pode facilitar, né, o trabalho. Então, de repente, agilizar o processo, né, aquela fase inicial que a gente perde, né, entre aspas, conhecendo o paciente e tal, né? Então, eu não faço psicoterapia, né? Mas eu sei que mais ou menos o primeiro mês ali é mais para tatear, para conhecer. Então, a IA pode acelerar um pouco esse processo, Agilizar, né? Agilizar um De pouco. conexão. Uma ferramenta para Como auxiliar uma mesmo. ferramenta de trabalho, né? Eu uso bastante na neurologia, mas justamente dessa forma. Eu busco ganhar tempo com algumas coisas que demorariam, Uhum. e aí eu uso a inteligência para economizar tempo, desenvolver alguma coisa que eu estou precisando, fazer alguma pesquisa que eu estou buscando, Uhum. mas realmente O pensar ainda te pertence, né? Exatamente, não substitui o meu pensamento, Tem o um raciocínio. limite, E tem que saber pedir, né? Exato. É toda a história, Exato. né? Esse é o- Você tem que alimentar E você tem que informações. entender do que você está questionando, porque a IA erra às vezes alguns Muito. detalhes, né? Muito, Muito, Então erra você bastante. precisa entender o que você está pesquisando ali, porque algumas informações vão ser incorretas, né? Eu peguei uma aula minha da faculdade e pedi para IA aprimorar
Porque eu queria um fundo melhor, queria alguns itens ali, eu queria uma referência mais atualizada. Eu falei, vamos ver o que ele faz. 60 slides. E eu coloquei na IA. Ele me devolveu 8 slides. Ele resumiu em 8 slides, tirou os fundos todos e deixou um texto em preto em 8 slides. Eu falei, não foi isso que eu pedi. E eu fiz o prompt direitinho. Falei, não foi isso que eu pedi de novo a mesma coisa. Aí ele responde assim, entendi, desculpa, realmente eu errei, vamos lá. Eu falei, nossa, que sinceridade, tá? Essa inteligência tá muito natural, porque tá mentindo, enganando, enrolando e se desculpando. Eu falei, gente, não dá pra confiar, assim. E no final não fez o que eu pedi, eu vi que para essa função, eu, por enquanto, não vou conseguir essa ajuda. Trocar uma ideia. Vou ter que eu sentar ali no PowerPoint, ficar quadro a quadro, atualizando meus slides. A gente pensar, né, o que será que ajuda de fato, né, na ansiedade? Dicas que a gente pode, o que a gente pode procurar que de fato ajuda uma pessoa com ansiedade? Dicas do dia a dia que você dá no consultório? Até de tratamento, né? O que funciona, onde a gente tem mais evidências, o que a pessoa pode buscar, né? Quando que a pessoa busca uma ajuda, assim? Quando que ela entende que está em sofrimento, que aquilo está prejudicando, que não é mais normal? Assim? Muitos vêm através até dos neurologistas, dos psiquiatras, dos gastros, dos cardiologistas, né, dos neuropsicólogos. Então, vêm encaminhados, né, porque percebem que não conseguem, estão com dificuldade de dar uma sequência no tratamento. Né, ou então, um pouquinho como a gente falou no começo, quando aquilo já vira sofrimento, né, quando ela não é passageira e você percebe que está perdendo algumas coisas no dia a dia, né, está consumindo, né, a tua energia. Então sempre as pessoas estão normalizando se sentirem ansiosas e exaustas, né, estão cansadas. Qualquer pessoa, nossa, estou cansada, porque a mente não para, né? Às vezes eu falo, qual é a lição de casa, né? Não consigo, qual é a lição de casa? Pensar menos, pensar menos. Nossa, isso é muito importante, acho que essa é uma grande dica, né, assim, não normalizem ser ansioso porque todo mundo é. Porque hoje em dia normal, não é normal. Está sendo exaltado quem é ansioso, né? Quem faz muitas coisas, como a gente comentou. Né? Então, quando eu falo no consultório, eu falei dicas, lição de casa, a gente trabalha com lição de casa. Falei, tarefa, deixa um bloquinho ali, anota e escreve. E cada um traz a sua cadernetinha, anotar. Tome banho somente tomando banho. Né? A pandemia nos fez tornar mindfulness, atenção plena, meditação, coisas que eram assustadoras. Até, nossa, meditação é só coisa para esotérica, né? Mas hoje estão vendo como é importante. Então, estar em atenção plena para se perceber. Eu falo que é como se fossem dominozinhos que vão caindo, caem os primeiros. Se você está atento, né, ali você consegue retirar e falar, espera, deixa eu ver o que isso aqui é realidade, o que não é, né, o que é fato ou opinião até, né, então o que é real. Então, eu falo, tome banho, somente tomando banho. Ai, tô tomando banho, mas eu preciso passar na feira, eu preciso comprar, farmácia, acabou o remédio. Quando você perceber 2, 3 pensamentos, volte. Ai, eu lembro de você. Tô só tomando banho. Então, sente o sabonete na pele, sente como a gente gosta de massagem quando vai lavar o cabelo, sente massageando o seu couro cabeludo, lave louça, lavando louça em atenção plena. Né? Então, faça, escovar os dentes, é uma das coisas que eu mais falo. É algo que você vai fazer no mínimo 3 vezes ao dia. Então, tá escovando o dente, pensando em outras coisas, machucando a gengiva, né? Fazendo 1000 tarefas, depois vai pro odonto, olha, tá com retração de gengiva. Por quê? Porque tá judiando, né? Do coitado do... Né? Contando da raiva. E fazendo várias coisas. Então, faça uma coisa de cada vez. Pensou 2, 3 coisas? Espera, agora eu tô só escovando o dente. Então, sente a cerda da gengiva, sente o sabor da pasta. Então, começar a fazer coisas e estar presente. Que é isso que a gente desconecta, né? Se conecta com aquilo, né? E é paradoxal, né? Porque a pessoa, ela pensa ou ela sente, acha que assim ela tá ficando mais produtiva. Eu tô aproveitando o tempo, né? E aí tô fazendo isso e aquilo ao mesmo tempo. Na verdade, não. Depois reclama que não se lembra de nada, que se esquece e tal. Porque tá ali como um computador com várias janelas abertas. O resultado é ruim. É ruim, é muito ruim. E por que não escovar o dente olhando ali se tá tudo bem no dente, sentindo a escova e tal?
Quando você não vai conseguir fazer a compra da feira ou do mercado naquele momento, né? Então, só gastando tempo, só gastando energia mental. Só queimando neurônio, né? A ansiedade, ela mata neurônio, né? Ela desgasta, ela rouba energia, né? A pessoa fala no final do dia, eu tô exausto, né? Porque a cabeça não parou o dia inteiro, né? Agora, eu penso que, assim, 2 horas por dia a mais, né? Se a gente falasse, nossa, agora o dia tem 26 horas, o que você vai fazer com 2 horas? É muita coisa, né? Dá para fazer bastante coisa. Então, se você usa o tempo de uma forma melhor, você vai colher os frutos disso, né? Então, tendo um momento ali de descanso para a mente, seja no ócio, seja meditando, né, uma atividade física que você fala que não tem tempo de fazer, mas você sai um pouco do celular, 40 minutos, 45 minutos, você já está fazendo uma atividade física, por exemplo. E isso tem comprovação científica de que tem uma ação contra a ansiedade, né? Diminui os níveis de ansiedade. A atividade física também, né? Atividade física aeróbica regular, pelo menos 3 vezes por semana, pelo menos 45, 50 minutos por vez. Outra coisa é o sono, né? As pessoas não dão importância para o sono, mas muita gente vive em privação de sono, porque tem que fazer e acontecer e tal. Dorme pouco, e aí tenta descontar no final de semana, não é assim que o corpo funciona, né? E aumenta a chance de um quadro ansioso, né? Então, dormir bem é fundamental. Sem luz, sem barulho, né? Tudo ligada, né? Uma hora sem celular, sem luz azul, como é difícil, né? Sim. Oriento, falei, deixa esse celular carregando em outro ambiente, em outro cômodo da casa, né? Tenta colocar outras opções de coisas na cabeceira da cama, mas como é difícil. Agora, quem consegue, você vê, puxa, fez diferença. Eu sinto até que hoje a gente tem como um fator ansiogênico o controle da ansiedade, né? Então, eu conseguir controlar a minha ansiedade já me gera ansiedade. Então, eu tenho que ter atenção plena, né? Como é que eu faço isso? E aí, para muitas pessoas, né? Como a gente tem uma grande parcela também da população com perfil de personalidade mais exigente, perfeccionista, né? E aí, por isso que a gente também vai produzindo mais, ficando mais otimizando mais o tempo, e aí, então, eu tenho que conseguir meditar, eu preciso conseguir me concentrar, isso vira mais um fator de cobrança. Pode ser mais uma cobrança, né? Tem que ser uma estratégia. E entender o que é, né, a atenção plena, eu acho que eu precisei fazer muitas formações para conseguir, de fato, captar internamente qual era a ideia, né? E acho que para mim só ficou claro a partir de uma pesquisa com monges, né, na Índia, e tem um cara lá que é considerado o mais feliz do mundo, né? E aí, o que é natural da nossa mente divagar, né? Então, a mente divaga. Ela ir para o problema é algo natural, é biológico. A gente tem essa tendência de buscar solucionar as questões. Instinto, né? Então, eu acho que esse peso, né, que muita gente traz, né, de eu não consigo, eu não dou conta, eu não consigo ter atenção plena, eu não consigo pensar em uma coisa só. Ninguém consegue. A gente vai e volta. É um treino. É a arte de treinar esse voltar que vai te levar cada vez mais, né, à tranquilidade. Eu acho que para mim, né, só ficou mais fácil de pensar nisso até como uma meta, né, a atenção plena, o descanso, depois que eu entendi que essa atenção plena, ela não é que eu vou ficar 15 minutos sem pensar em nada mesmo. Eu vou por vários momentos para algum lugar, mas eu vou fazer esse resgate, né? Não, deixa eu voltar aqui, agora eu tô escovando meu dente, então eu vou acabar de fazer isso. Então, isso eu acho que deixa muito mais leve, Isso né? é meditar. É como os pacientes falam, nossa, mas eu começo a fazer, né, até a própria meditação, ou escovar os dentes, e o pensamento devagar, eu falei, tá tudo bem, você vai falar, tá tudo bem. É assim mesmo. E você vai lá como uma pipa, que está voando mais longe, você traz para volta, fica aqui. Então, esse movimento também foi comprovado em exames, né? Depois de 21 dias, quem consegue fazer mesmo as tentativas, já tem áreas do nosso cérebro, né, mais ampliadas. Então, você não precisa ser um monge tibetano, né? Para ter os benefícios da meditação, né?
as pesquisas falam que 3 minutos, 5 minutos por dia, e a guiada, né, que o narrador vai falando, não é aquela mais difícil que você fica lá sozinho, né? Então, isso, é um treino para o cérebro, né? Ninguém senta lá e fica 1 hora sem pensar em nada, né? Acho que só o monge que treinou Nem muitos eles, anos, Eles né? falam Ele que lá, nem ele eles, diz né? que consegue, a gente não tem certeza. Dizem que voltam também, né? Não é uma coisa... É uma perspectiva, eu acho, que muda, né? O que você entende de meta, né? Qual é a meta daquele momento, né? Quando você entende que ela vai devagar, mas você vai voltar, e que é isso que é o meditar, fica mais possível, né? Senão Sim. vira algo muito Inatingível, distante, e aí gera muita frustração, né? Outra questão que eu acho muito interessante é a gente entender que a ansiedade ela tem uma manifestação fisiológica, né? Então, por exemplo, na avaliação neuropsicológica, o questionário de ansiedade, ele só cita, assim, 80% são questões fisiológicas. E os pacientes assustam muito, porque falam, agora a gente vai falar sobre ansiedade. Você tem dormência ou formigamento? Só ansiedade. Você tem náusea? Você tem... E são vários sintomas, né, fisiológicos e por quê, né? Por que isso acontece quando a gente tem um quadro de ansiedade? Por que ele se manifesta? Para as pessoas tentarem entender, me expliquem. Por que ele se manifesta assim no corpo, Fisicamente, né? Fisicamente. A ansiedade pode ser através de uma leitura errônea, né, da realidade. Se você se sente em risco, né, ou qualquer pensamento, bom, eu tenho que fazer aquilo e eu não vou conseguir, não vai dar tempo e tal, são pensamentos que estão trazendo ali para a bioquímica, né? Olha, alguma coisa não está indo bem, alguma coisa está indo mal, tem alguma coisa de errado, algum perigo, né? E aí há uma descarga de adrenalina, né? Em todos os neurônios do corpo inteiro, né? Não só do cérebro, do intestino, do que chega na terminação da pele, né? E aí dispara uma onda, né, de sintomas, e as pessoas, com o paciente que tem pânico, né, eles falam, não, mas é muito real, eu achei que eu fosse morrer. A descrição do pânico inclusive, sensação de morte iminente, né? Então, não tem nada de errado com o corpo, ele só está respondendo a um sinal que você enviou através do pensamento, que tem algo de errado ou de muito errado, né? E aonde está o erro? Que não é algo tão errado assim. Aquela velha história, né? O que não tem remédio, remediado está, né? Que nem eu não conseguia parar o carro. Tá, paciência, que não vai mudar nada, né? Se eu me descabelar, pode até chegar depois, né? Do que eu pensar ali, pronto. Esse é o ciclo do medo. Né? Quanto mais você pensa, né, e age de acordo com aqueles os primeiros pensamentos, você reage, o teu corpo reage ainda mais. Realmente, olha, ela tem motivo para ter medo, tem perigo aparente. Então, né, vai deixando Por que cada vez... meu corpo está reagindo assim? Tem algo de errado mesmo, né? E aí neve, retroalimenta, né? Reforça. E a síndrome do pânico é isso, né? Sim. Esse extravasamento de adrenalina consequente Gratuito. a essa crise de ansiedade, sem uma motivação legítima, que vai trazer sintomas mais graves, vamos dizer assim, de forma mais aguda, né? Sim. Sem um perigo real, né? Então o coração bate mais forte, o pulmão respira rápido, porque tem a sensação de falta de ar, a respiração fica curta. Você tem que fugir, né? Transpira, porque, né? Também então as pupilas dilatam, né? Cãibras musculares, então é uma reação de luta e fuga, só que sem o leão. Exatamente. Perigo real e ampliada. Eu né? falo isso para os pacientes. Se entrar uma cobra agora aqui na sala, eu vou ter uma crise de pânico. Você também, todo mundo, né? Porque a gente está num perigo real. O erro é que muitas vezes não está num perigo, né? No pânico, a característica é essa, não ter um desencadeante, né? Porque se eu tenho uma crise de pânico quando eu estou dentro do avião só, aí é uma fobia, né? Não é o quadro de pânico. Mas eu acho que assim, onde fica mais evidente a ansiedade, né? A crise de pânico é o auge da ansiedade, né? E as pessoas vão ao pronto-socorro. Sim, né? muitas vezes. Achando que estão infartando. Aliás, até pode causar, por exemplo, infarto, se ela tem fatores de risco.
aquela crise, aumenta a pressão e tudo mais, até pode ser Se um for desencadeante, alguém de- muito predisposto, né? Sim, Porque é. um jovem, Não, ele pode, né? O é só a coração dele, sensação, né? o coração dele fisiologicamente não vai passar Não vai ali de morrer cento e disso, tantos, né? Batimentos por minuto e tal. A pressão também vai subir, mas ele não tá com a circulação toda entupida, né? Mas as pessoas de alto risco, né? Sim, um idoso que já tem toda a circulação entupida, já é hipertenso, pronto, né? Às vezes é a gota d'água que falta para As pessoas que têm transbordar. síndrome do pânico, eu tenho muito paciente que vem e fala, né, quais são os antecedentes, na hora da consulta fala, eu tenho isso, tenho aquilo, tenho síndrome do pânico, tal, não sei o que, não sei o que lá. Mas ela não menciona ter um transtorno de ansiedade, nem trata, ela toma um remédio nas crises de pânico. Isso é errado, né? Sim, Assim, sim. porque o sim. síndrome do pânico, Nunca vai se livrar, né, ela seria uma crise aguda do transtorno de ansiedade. Sim, Né? sim. Então, para quem tem só síndrome do pânico de vez em quando, dá uma olhadinha com o seu médico, né? Ou vai no médico se não tá indo para dar uma olhada aí, porque isso é um transtorno maior que tá extrapolando, né, em alguns momentos, como uma crise mais forte. E geralmente diferenciar. o paciente com pânico, ele não vai no psiquiatra primeiro, ele vai nos outros especialistas. Porque Cardiologista. geralmente tabu, o cardio é o primeiro, Cardiologista. né? Já Porque passou ele por isso. sente ali o batimento Tenho cardíaco certeza. acelerado e tal, né? Aí, muitas vezes tem dor de cabeça, vai no neuro, ou tem dor de barriga, náusea, vômito, vai no gastro, né? Mas tem uma resistência aí ao psiquiatra, porque as pessoas têm uma concepção, né, de que se é de origem emocional, psíquica, é controlável. Então eu sou fraco se eu não controlo. E é o oposto, né? A gente não controla as nossas emoções, né? É E mais não- fácil controlar a alimentação do que, sim. do que a emoção, né? Lógico, né? Então, enfim, precisa tratar, porque senão vai sofrer a vida toda. Eu me surpreendi uns poucos anos atrás, uma paciente que já tinha sintomas há 40 anos Uau. e nunca tinha tratado, ela usava só sintomático, né, na hora das crises, e uma vida inteira, né, de sofrimento. Naturalizado, né? E aí, assim, ela nem sabia que existia um tratamento e tal. Então, você faz o tratamento por um período, né? Se é um quadro agudo, geralmente 1 ano, um quadro crônico, 2 anos. Mas, ao fim desse período, a expectativa é que você se livre daquilo, e do remédio e das crises, né? As crises se livram bem antes, né? Geralmente em torno de 1 mês e tal, de tratamento, mas... É uma vida de sofrimento, né? E aí o tratamento de mais limitação, muitas indicado vezes. nesse caso não seria apenas o medicamentoso, né? Lógico que não, imagina. A psicoeducação é fundamental, a psicoterapia é fundamental, porque, recentemente, e isso a gente escuta sempre, né, do paciente de pânico. Depois que eu entendi o que era a crise, por que sentia isso, aquilo, nossa, já melhorou 80% das crises. Porque ele já passa a fazer diferente quando ele identifica os primeiros sinais. Já não acha que vai morrer, sabe que vai passar, né? A certeza de que não vai... E tem paciente que responde controle, né? tão bem a isso que deixa de ter crise. Eu lembro de um caso assim, que o paciente ele entendeu o mecanismo de funcionamento, ele não chegou a usar medicação, ele nunca mais teve. Então é fundamental, De né? um homem que tem toma consciência do que sente, consegue traduzir aquilo de outra forma, né? E fazer diferente, né? E levar a mente para outros lugares. A diferença disso, né? Nós temos o simpático e o parasimpático, né? Eu brinco para decorar, não entendo. O simpático é aquele que nem é tão simpático, porque ele, né, ele tem a função dele, mas ele nos coloca em alerta. E o parasimpático é aquele que traz relaxamento, calma, reflexão. O que vai fazer a gangorra entre eles diferenciar é a respiração, né? Que vai poder mudar, enxergar, identificar o nosso pensamento. Então, respirar a gente consegue. Espera, não está acontecendo nada, né? Você não está em perigo, você está segura. É importante as orientações, por exemplo, para quem está num processo, eu recebo muito perguntas de pessoas que estão junto, acompanhando alguém durante uma crise de pânico, por exemplo. O que eu faço nessa hora? Né? Então, o importante... mais fácil do que você imagina, né? E o cérebro entende mais o tom
do que as palavras. Então, fale calmamente, fale, você está seguro, você está bem, vamos respirar juntos, né? Isso é só a sua mente, para quem já, né, tem a psicoeducação, isso é só o seu cérebro se preparando para agir, mas não tem perigo real, você está seguro, você está confia aqui, estamos juntos, vamos respirar juntos, calmamente, isso já, o cérebro percebe, bom, ela está falando calma, tem uma voz aí, né, Traz um conforto, que traz conforto, então volta. acho que realmente não há perigo, né, e o que não fazer? O que eu posso te ajudar? Ai, fala o que você está sentindo, a gente vai, isso vai, né, reforçando negativamente a angústia, né, então como é importante as pessoas que estão ao lado, presenciando alguém numa crise de pânico, manterem a calma, serem aquele, né, aquele meio termo, né, a nossa função aí, uma outra areazinha do cérebro que faz esse papel, né, de acalmar. E quem estiver sozinho, né, lembrar de respirar. A importância da respiração, né? A gente tem muitas evidências, né? Que acho que é o Assumir melhor remédio. o controle de si mesmo, né? E a respiração É como a ansiedade. Um exercício de respiração que é tão simples, né? Que você pode aprender numa meditação guiada, você pode aplicar ali, né? Ou o habitual, né? Inspirar em 3 segundos e expirar em 6 segundos. O dobro do né? tempo. Só o fato de você ter que se concentrar na respiração já tira a tua mente daquele desespero de que tem algo muito grave, né? Eu estou sob muito perigo, né? Entender que a ansiedade é um sentimento, mas que traz, né? Que afeta o funcionamento fisiológico. É tudo ligado, né? É que aí você, quando perde o controle, né? Porque a ansiedade é a sensação de perda de controle do pensamento. E a coisa mais fácil, talvez, de voltar ao controle é voltar ao controle da própria respiração. E aí, quando você volta ao controle da respiração, você não só controla os pensamentos que estão desencadeando toda essa disfunção fisiológica, mas você também promove uma outra liberação, né? Ela também tem um impacto fisiológico importante, né? Nesse equilíbrio aí do simpático parasimpático. Por isso o treino dela mesmo fora, né? De uma crise de ansiedade promove muita qualidade, né? Para que tenha no centro de utilidades, né? Para que você lembre de usar no momento né? Onde for tem um encadeamento, você tem que treinar, né? Então faça em alguns momentos, manhã, tarde, noite, né? Um minutinho, você vai ter aquela parada e vai conseguir treinar. A respiração é quase tão negligenciada quanto o sono. É verdade. certeza. A gente respira pela boca, né? E isso gera ronca, e isso, além, né, de tudo que a gente já falou em outros episódios, mas isso também afeta muito, né? A ansiedade, a concentração, enfim. A respiração diafragmática, né? Também pode colocar a mão no peito e deixar o peito parado, respirar pela barriga. Puxa o ar, enche e solta pela barriga, né? A gente vai fazer aquela respiração completa, porque numa ansiedade, num pânico, você fala, eu não consigo respirar, né? A respiração fica curta. Então, dessa forma, a gente consegue até preencher, né, a área superior do nosso pulmão, né, que fica ali fechada nesse momento. Então, aquele alívio de, se eu estou respirando tudo bem, o cérebro entende, tá tudo bem, ela não está em perigo, né? Bruna, mitos e verdades, rapidinho. Vamos. Senão mas eu vou consultar hoje, porque muitas das coisas que a gente já falou já fazem parte. Acabaram com os nossos mitos e verdades. Uma técnica aproveitar quando o então, convidado é bom, ele já acaba com os mitos e verdades tem na uma hora. importante, olha. Ignorar a ansiedade faz ela desaparecer? Não, ela só fica mais forte. É igual varrer sujeira né? para debaixo do tapete. Só fortalece. Olha lá. Já falamos sobre isso, mas ansiedade é fraqueza emocional? Não, Claro que não. A Ana falou, né? Claro, é para Muito quem importante. é para quem pode, não é para quem quer. Não adianta falar, eu quero sentir isso daí. Se você não tem no seu DNA, você não vai sentir isso. Né? Você vai sentir a ansiedade habitual, mas você não vai sentir uma ansiedade exagerada. Né? Eu falo que não é fraqueza, é o nosso sistema de alarme que está desregulado. Então a gente precisa ajustá-lo. Né? Aquele que torna, acho que forte ou fraco é a forma como a gente enfrenta as dificuldades, né? É um obstáculo. E aí o que a resiliência, que vai né? te deixar fraco ou forte é a forma como você negligenciar e ignorar o transtorno de ansiedade é que é uma fraqueza. Enfrentar é para fortes, é isso aí.
precisa de coragem, né? O único lidar. transtorno ansioso que não depende da genética é o estresse pós-traumático, né? Que aí é um estresse tão grande que qualquer um responderia daquela forma, né? Então, pessoas que foram vítimas de sequestro, né? Ou grandes catástrofes, ou outras situações complicadas também, cronicamente, né? Isso era uma questão que eu tinha pensado antes, né, em relação à importância de diferenciar mesmo, né, a questão, porque quando a gente passa por uma situação traumática, aquilo ou situações próximas passam a ser ansiogênicas, né? Sim. Como é que a gente diferencia e se o tratamento, ele é diferente, né, ou, até do ponto de vista medicamentoso, né, se o sintoma de ansiedade aparece, mas ele vem por um fator aí, né, por um estresse pós-traumático ou de um quadro de ansiedade, isso altera, inclusive, a classe de medicamentos, muitas vezes, que é utilizada, a linha terapêutica que a gente... Você diz em relação a um quadro de estresse agudo, você sofreu uma batida de carro? Vamos pensar assim, eu sofri uma batida de carro e agora eu não consigo mais andar de carro, porque isso me deixa muito ansioso, aí eu, de fato, tenho meu coração acelera, minha respiração nos primeiros dias é normal. Curta, só de pensar, mas isso se estendeu. E agora? Como é que é o tratamento disso? Aí precisa tratar. Aí é terapia e medicação. As medicações, elas têm, né, as classes de medicações, né? Antidepressivo, ansiolítico, estabilizador de humor, antipsicótico. Mas isso só são rótulos, né? A gente usa medicações de várias classes para tratar um mesmo quadro, mas via de regra os quadros ansiosos são tratados com antidepressivos, né? Sua maioria. Com a ideia até da internet, da gente saber, né, achar que sabe cada vez mais, a gente vai dando nome, né? Tava assistindo até uma nutricionista que eu gosto falando do risco da gente chamar carne de proteína, né? Porque qualquer coisa, você perde a cultura, você perde o que aquele alimento representa, qualquer coisa serve, você troca uma refeição por um shake, né? Muitas vezes. E aí, quando a gente fala em estresse, todo mundo fala em cortisol. E aí, falou em ansiedade, fala em adrenalina. Aí a pessoa chega, faz a pesquisa, se eu tenho o nível de cortisol aumentado, eu quero... Então, se é um estresse pós-traumático, você não vai pedir um exame para ver se o meu cortisol tá aumentado? Eu não tenho remédio pro cortisol e... né, eu sinto até esse tipo de questionamento hoje, né? Sim. E na verdade, não é assim não que é funciona, por aí, né? Não. Vai estar alto, né? Tá tudo integrado, né? As coisas estão funcionando não dá juntas, pra ser né? minimalista isola, assim, né? Não, transformar um transtorno numa substância e ponto. Numa substância, né? É tudo muito complexo, né? Vai muito além, porque vamos imaginar, você pediu cortisol, e se ele vier normal? Aí você fala pra pessoa, olha, você tá ótima, o exame diz aqui que você tá muito bem, né? Então, a clínica é soberana, né? Aquilo não muda, né? Se vier normal, porque o cortisol oscila, né? Você pode ter pegado ele no momento ali dentro do normal, e aquilo não quer dizer que a pessoa tá bem. Que não tá passando por uma questão de estresse, né? Então, via de regra, a gente não dosa, né? Porque não é isso. Agora, né, você perguntou... Isso é muito importante, eu acho. Sim, você perguntou, né, em relação a pessoa sofreu alguma coisa, se ela fica ali alguns dias mexida. Então, dependendo, se foi um assalto, uma batida de carro, uma coisa impactante, é normal que a pessoa fique alguns dias mexida, né, abalada, com medo, com dificuldade para dormir, muito ansiosa. Mas se passado ali os primeiros dias aquilo foi passando, ok, nem precisa de tratamento, né? Agora, se aquilo se estender, se agravar, sim. Se estende por meses, né? Até pior, às vezes, alguma manifestação. Sinto lhe dizer... Já chegou ao fim? Acabou. Muito bom. Dá um recado final aí, hoje. Faça as honras. Puxa, olha, eu vim preparado para começar, mas ele tá me desafiando aqui. Faça as honras aí, conversa com o pessoal de casa aí. Gente, obrigada pela participação, foi muito bom. Eu que agradeço. Que pena que passa tão rápido. Muito bom, né? Um prazer enorme, viu? Muito obrigado. Ter vocês aqui. A gente que agradece. A gente que agradece. Então, a gente viu, né, a importância de falar sobre ansiedade, um transtorno muito prevalente na nossa sociedade, né? Então... no Brasil, 9% da população sofre de fato de ansiedade, então a gente precisa cuidar disso
com seriedade, com atenção, com uma equipe que esteja do seu lado, né, acompanhando para que isso passe. Saber que passa, não normalizar a ansiedade é a grande tarefa aí que a gente tem. Obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez e até o próximo. É isso aí. Curta, compartilhe, passe esse conteúdo para mais gente que vai poder aí ter bastante informação e procurar ajuda e melhorar a sua qualidade de vida, né? Obrigada.